Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos comentar aqui sobre o Mori 11, vamos dar uma olhada no relatório gerencial dele. O Mori 11 é um fundo de fundos, um FOF, então ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então vamos ver todos os detalhes desse fundo, mas antes gostaria de convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é a forma de você apoiar o meu trabalho. E quando você faz isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, ele vai divulgar para mais pessoas e vai mostrar também para você outros vídeos aqui no canal e também outros vídeos similares. E eu tenho um recado para você que no dia 8 de dezembro vai acontecer nossa Masterclass, onde a gente vai começar do zero, desde finanças pessoais até os investimentos, para você formar uma carteira de renda passiva, uma carteira sólida aí de renda vitalícia para você. E também temos também a nossa comunidade gratuita do Telegram, o link vai ficar na descrição do vídeo, para você ter acesso a um grupo gratuito, onde a gente troca ideia lá diariamente sobre investimentos. Então vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, Mori 11, esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse aqui é o código, valor atual da cotação R$ 67,36, ele está pagando um yield de 12,18% aí, mais de 1% ao mês, né? E ele está com uma desvalorização de 8,20% nos últimos 12 meses. No mês atual já caiu 0,38%. E aqui está o gráfico, a gente pode ver que o fundo ele estava negociando aqui no mês 12 de 2020 a R$ 115. Então ele veio caindo, ladeira abaixo, bateu os patamares mínimos aqui, em torno aqui de 64, 65 e agora está na casa aqui de 66, 67 reais. Então a gente pode ver que o fundo ele está bem descontado, caiu pra caramba a cotação dele, está sofrendo muito. A gente pode ver que o valor patrimonial da cota 87,72, ele está com P sobre VP de 0,77, ou seja, está com 23% aí de desconto, em torno de 23% abaixo do seu valor patrimonial. Patrimônio do fundo 203,4 milhões, então o patrimônio líquido dele bem pequeno, 18 mil cotistas, então a base aí também bem pequena de cotistas ainda, apesar que o fundo também é novo, né? E aqui a gente vê a tabela de proventos, ele vinha pagando 0,70 centavos por cota no semestre anterior, e nesse semestre ele vem pagando 0,65 centavos aí por cota, e nos dois últimos proventos ele reduziu para 0,60 centavos por cota por mês. Fiz com o Mori 11 no portfólio, só temos dois, né? Temos o MGFF11 com 3,2% e o ALZM11 com 0,14%. Só dois institucionais posicionados aí no ativo. E aqui temos o relatório gerencial, vamos dar uma lida nele. Então está aqui o nome do fundo, o objetivo que é oferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de cotas de outros fundos imobiliários e outros ativos também ligados ao mercado imobiliário. Início do fundo, 30 de 1 de 2020, então ele foi lançado aí bem no período aí da pandemia, né? Foi mais ou menos nesse período aí que a pandemia já tinha estourado, na verdade. Gestor, Amora Invest Gestora, administrador BTG Pactual, taxa de administração 1% ao ano, taxa de performance 20% sobre a variação do GPM mais 3. Então tá aí a taxa de performance do fundo. Alguns detalhes a gente já viu no site Status Invest. E aqui temos o comentário do gestor. Ele fala que o fundo distribuiu 0,60, que deu um yield de 10,44%, calculado sobre o valor da cota de fechamento do mês. Então, sobre a cota de fechamento, o yield foi de 10,44%. Durante o mês de outubro, novamente nos vimos na obrigação fiduciária de atuar de forma incisiva em um dos fundos que temos investimento. Ele está falando aqui do BC11. Em mais de um ano de oferta, tal fundo havia alocado em apenas uma operação. Então deixou o dinheiro aí sem render em caixa e o Mori 11 foi atrás deles lá para resolver o problema, né? A taxa mínima de administração estava deduzido praticamente todo o resultado do fundo. Então deixaram o dinheiro parado em caixa e cobrando taxas altas aí. Então a gestão do Mori foi atrás para diminuir a taxa de administração, né? Porque a gestão não tinha feito o trabalho. E ele fala que um dia antes da divulgação dos resultados e da assembleia, o gestor aceitou o nosso pleito de forma que o resultado já pode ser sentido nas distribuições a partir de outubro aí do referido fundo, né? O resultado do fundo. Então essa gestora está na cola desses fundos que ela investe, né? Buscando resultados.
Iniciamos uma pequena rotação no portfólio, vendemos parcialmente alguns FIIs de shoppings e alocando diretamente em ações do mesmo setor. Então, eles trocaram os fundos imobiliários pelas ações de shoppings. Então, ele vendeu posições também em FIIs de CRI, 0,5% do patrimônio, reduziu 0,3% em fundos de shoppings. Essas aí foram as vendas. E ele comprou 0,5% das ações da Multiplan pelo código aqui MULT3. Foi o investimento que eles fizeram aí. Aumentamos também marginalmente nossa posição em FIIs de desenvolvimento. Então, eles investiram também em fundos imobiliários de desenvolvimento aí nesse mês. E aqui a gente vê o retorno total do MORE, patrimonial mais dividendos. Eu acharia melhor se tivesse colocado o valor da cota, né, mais dividendos. Aqui eles colocaram o valor patrimonial, mas tudo bem. Está operando bem acima aqui do IFIX, muito bom. Se tivesse colocado o valor da cota atual, possivelmente estaria bem em linha aqui com o IFIX. Mas olhando pelo ângulo patrimonial, que a cota vai recuperar, né, quando passar esse período aí de turbulências econômicas, a cota vem recuperar aí pelo menos um pouco acima aí do patrimonial. Que ele fala de algumas mudanças. Essa é a carteira de setembro de 2022, estava 25% em lajes comerciais, maior posição, 21,87% em CRI, segunda maior posição aí em fundos de CRI, logística terceira, né, 14,85% e estruturados 9,55%. Restante aí bem menos. Principais mudanças: caixa menos 0,50, né, reduziu o caixa aí. Fundos de CRI aumentaram 0,35% e hotel diminuíram aqui 0,31%. Então a gente pode ver aqui, lajes, né? Fundos de CRI aumentou um pouquinho, saiu de 21,87% para 22,22%. E assim estão as outras movimentações, muito poucas aí no mês. E aqui temos a carteira do fundo detalhada. Esse prazo aqui são operações estruturadas, né, que ele tem em carteira. A gente pode ver elas aqui. Fundos estruturados são fundos aí para investidores profissionais, tem um risco mais elevado, tudo mais. 9,74% está nesse tipo de ativo. MORC, né, um fundo aí de CRI da mesma gestora, tem 6,76% nele. Fundo até bastante interessante. E o TEP, fundo de lajes corporativas, entre outros aqui também de lajes. Então, o maior percentual da carteira está em lajes corporativas. Seguido aqui de fundos de logística, alguns fundos são conhecidos, outros não. Então, se você é investidor desse fundo, é interessante que você abra o relatório gerencial desses fundos menos comuns aí, para você dar uma olhada se é fundo bom ou não, porque alguns aqui a gente já conhece, né? Então, fica mais fácil. Outros não são fundos tão comuns assim. Conhecido, JSRE, Galg, muito conhecido, BSR, conhecido, APTO, conhecido, entre vários outros aqui são conhecidos, mas alguns são fundos bastante menos populares aí no mercado, alguns até para investidores qualificados. Resultado por cota, então a gente pode ver que essa barra azul aqui é o resultado dos fundos imobiliários, o rendimento. Então ele não depende tanto aí de ganho de capital. Ele pagou 60 centavinhos, só o rendimento dos fundos imobiliários deu 0,59. Então a gente pode ver que o ganho de capital está bem pouco, eles estão negociando muito pouco. Inclusive no mês de setembro nem teve, né? Nem teve ganho de capital, que é essa barrinha cinza aqui. No mês de outubro teve um pouquinho só aí de resultado com ganho de capital. No mês de agosto um pouquinho, no mês de julho um pouquinho só. Já maio e junho nem teve aí ganho de capital. Então a gestão vem mantendo esse provento aí sem necessidade de muitas negociações, sem ganho de capital aí nas operações. Então o resultado recorrente do fundo praticamente já paga esse rendimento que ele está distribuindo. Temos aqui a DRE do fundo. Então ele coloca aqui os rendimentos, ganho de capital aí que teve 51,9 mil, né, no mês de outubro. No mês de setembro foi até negativo o ganho de capital, eles venderam com prejuízo. No mês de junho venderam com prejuízo. Então tiveram várias negociações com prejuízos aí anteriores. Isso é muito ruim. Mas temos aqui, nesse mês de outubro, né, que é o mês que nos interessa, 1,3 milhões de rendimento, ganho de capital 51,9 milhões. Aqui com LCI e liquidez 17,5 mil. E as despesas
Eles não falam que despesas são essas, né? Eu acredito que seja taxa de gestão, administração, performance, mas se detalhasse ficaria melhor. Despesas 172,3 mil aí, sobre um resultado de 1,2 milhões. Então a gente não sabe se tem reserva acumulada, eles não colocam nada sobre isso aqui. Então a gestão está comunicando bastante mal aí com os cotistas, né? Considerando que essas despesas sejam com taxa de administração, gestão e performance, a gente pode ver que representa 0,12% aí das receitas. Está menos de 15%, tá beleza, mas as taxas representam mais de 10%. Quando a gente olha no acumulado do ano, 10,06%. Então está em torno aí de 10, 12% aí de taxas que a gestão cobra. Então tá aí um fundo de fundos aí da Amore, né? Bastante diferente. Então esse é um fundo que ele investe em alguns ativos estruturados, em alguns fundos que não são comuns. Então se você investir nesse tipo de ativo, você terá acesso a uns fundos que você como investidor comum não teria. E o resultado dele está até interessante aí, um yield aí de mais de 10%, né? Rentabilidade muito boa. E quando voltar tudo aí, quando as taxas de juros começarem a cair, a economia melhorar, esse fundo tende a recuperar pelo menos aí a um pouquinho acima aí do valor patrimonial. Então, além do investidor ganhar um rendimento interessante, ele vai ganhar uma pequena valorização aí no patrimônio. Então, se você se interessa pelo fundo, trate-se de olhar também esses fundos que estão na carteira dele, né? Para você ver se você identifica com esse tipo de ativo. Porque quando você investe no FOF, você está aceitando, né, que eles montam uma carteira para você. Então, a carteira de um FOF, a carteira que a gestão escolhe para gerar rendimento para você. Quando você investe, quando você cria sua própria carteira, você vai escolher um fundo de logística, um de shopping, um de CRI, e vai montando sua própria carteira ao seu gosto. Quando você compra um FOF, você está comprando um pacote aí de outros fundos imobiliários. É interessante você olhar se a visão da gestão é boa, porque ela pode errar, pode acertar, mas no final das contas o dinheiro que está sendo investido é seu. E o retorno oferido também por essa gestora vem para o seu bolso. Então você precisa ficar de olho também nos fundos que está na carteira aí do FOF. Eu gostaria de reforçar que esse canal não indica investimentos, os ativos citados aqui jamais podem ser considerados como indicações de compras ou vendas. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like, deixe apoio aí. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.